Olá, meus caros amigos e amigas das redes sociais, especialmente do Facebook. Eu sou o professor Jonas e esse é o nosso programa Encontro com Saber do mês de junho, conforme nós temos combinados que todo mês estaremos apresentando um vídeo aula. E esse nosso encontro desse mês de junho queremos falar de algo muito polêmico dentro da sociedade, chamado Inquisição, ou seja, as Santas Inquisições. Sendo um tema muito polêmico e pouco conhecido tal como de fato ocorreu. Lembrando que a Inquisição fora ocorrida na Idade Média, ou seja, no Renascimento, sendo a Inquisição inaugurada pelo então Papa da época, Gregório IX, no ano 1232. Lembrando que isso, como eu acabei de dizer, foram na Idade do Renascimento, ou seja, Idade Média. Esse foi o tempo sim, do poder temporal, onde o mesmo poder encontrava-se subordinada ao poder espiritual. Assim sendo, uma vez que a Igreja tinha construído a cristandade e salvada toda a Europa da destruição dos famosos bárbaros, é nesse contexto histórico que surge o Tribunal da Inquisição. Por quê? Porque foi nesse contexto histórico que começou a surgir os bárbaros, os hereges, como nós iremos ver nesse programa. No século XI surgem os cátaros, os quais rejeitam não só as regras da Igreja Católica, que tinha então todo o poder religioso em sua mão, poder espiritual nessa época, mas também com as normas civis, o matrimônio, o serviço militar, e por sua vez provocavam muitos tumultos entre a sociedade. Ataques às igrejas, ataques ao Estado. Isso prejudicava muito, meus caros, prejudicava muito a sociedade na época. Porém, é preciso deixar bem claro que isso não podia ficar sem resposta diante do contexto da época. Haja visto que na Idade Média, era legal reprimir a heresia no uso da força, uma vez que a mesma provocava contritos, perigos diante da ordem religiosa e também do poder civil. Assim sendo, como diz em 1232, o então Papa Gregório IX institui o Tribunal da Inquisição, com a finalidade, portanto, de combater os hereges, repetindo, combater os hereges que foram surgindo em grandes quantidades, aumentando tremendamente o número de hereges nessa época. É aí que surge, portanto, a Inquisição. A cristandade tendo como base a teoria das duas espadas, de acordo com o doutor da Igreja, São Bernardo, que faleceu no ano 1153, essas duas espadas pertencem à Igreja, uma vez que devem ser tiradas pelos padres. A outra, uma pela mão dos padres, a outra pela mão do cavaleiro, claro, a pedido do padre. Esse foi o tempo do poder temporal. O mesmo poder encontrava-se subordinado ao poder espiritual. Assim sendo, uma vez a Igreja tinha construído a cristandade, como já disse, e salvado também a Europa da destruição dos famosos bárbaros. Porém, é preciso deixar bem claro, meus amigos, que isso não podia ficar sem resposta diante do contexto da época. Ou seja, na Idade Média era legal reprimir a heresia no uso da força, uma vez que a mesma provocava perigos diante da ordem religiosa e da ordem civil. Assim sendo, a Inquisição só tinha uma finalidade, quando o Papa Gregório
IX instituir esse tribunal da Inquisição. A finalidade era combater os hereges que foram surgindo em grandes quantidades, tremendamente. A Inquisição, ao iniciarmos a Inquisição, aí na Idade Média, no Renascimento, não ocorreu do jeito que realmente ouvimos nas salas de aulas muitas vezes, que ouvimos na mídia pela muitos jornalistas, nos grupinhos dos alunos, que às vezes, infelizmente, desinformados, diante da formação precária. Por isso que eu digo, este nosso programa desse mês, que estou comentando aqui, passando um pouquinho dessa noção básica sobre a Inquisição, é algo assim, que não ouvimos nem mesmo na sala de aulas, entre os professores, entre os alunos. Algo assim inédito, podemos dizer, para alguns. Sendo a Inquisição um fato muito discutido entre os estudantes, em especial universitários, e dentre os jornalistas que se acham no direito de dizer muitas vezes informações incoerentes à verdadeira realidade ocorridas a respeito da Inquisição. Aí se diz que a igreja matou milhões, destruiu milhões de vidas, fez isso, fez aquilo durante a Inquisição. Meus caros, é preciso estudar mais profundo a história antes de dizer aquilo que está em um determinado livro ou uma determinada ideia que eu ouvi. É preciso aprofundar mais os estudos antes de dizer, eu conheço isso, conheço aquilo. A realidade ocorrida a respeito da Inquisição não é como ouvimos muitas vezes. Não sei você, mas eu tenho ouvido muitas coisas assim que não dá nem para engolir. E às vezes muitas pessoas viram ateias, esquecem de Deus, esquecem da religião, por quê? Ouviu na sala de aula coisas incoerentes. Algo incompleto. Mas não tem tempo de estudar tudo isso. Mas chegar mais próximo da realidade, sim. O fato de eu estar apresentando esse programa para abrir um pouquinho mais a mente sua, meus amigos. Porque diante de certos comentários entre os grupinhos de alunos e alguns professores, alguns jornalistas até, sobre a Inquisição, acaba degredindo a imagem da igreja diante da sociedade, que prefere acreditar muitas vezes em tais pessoas, mesmo que essas estejam exagerando a respeito da Inquisição. Isso por acreditarem serem tais acadêmicos, professores, jornalistas, conhecedores da verdade sobre o assunto. Aí está o perigo. Quando dizemos assim, somos conhecedores da verdade absoluto, não buscamos fazer mais pesquisa, corremos o risco de pecarmos diante de tal conhecimento. Não é o meu desejo aqui esconder os ocorridos, mas procurar apresentar um pequeno resumo a respeito do que de fato ocorreu na Inquisição. Para isso, usufruir de fontes do Simpósio do Vaticano II sobre a Inquisição. Mas o que é esse simpósio? Vejam bem, nos dias 29 ao 31 de outubro do ano de 1998, o então Santo Padre João Paulo II, hoje canonizado santo da Igreja Católica, teve sua iniciativa de realizar em Roma um simpósio sobre a Inquisição. Assim sendo, foram convidados, ele abriu a porta do Vaticano e convidou muitas autoridades e pesquisadores, os quais tiveram suas opiniões próprias, de acordo com seus estudos sobre o assunto, ou seja, sobre a Inquisição. O documento da Igreja do Concílio Vaticano II
Dignitate Humanae número 1, irá nos dizer assim, lendo aqui na íntegra: a verdade só se impõe pela força da própria verdade, que penetra suave e fortemente nas almas. Essa é uma afirmação, meus caros, de João Paulo II, usufruindo de uma frase do Concílio Vaticano II, no documento Dignitate Humanae, que refere-se à liberdade religiosa. Dignitate Humanae, número 1. Mas, o que é a Inquisição de fato? Para que possamos estudar melhor o assunto, faz-se necessário saber o que é a famosa Inquisição. Vejamos a definição segundo a enciclopédia Barça, da coleção Barça. Eu irei ler aqui na íntegra para que você possa interagir sobre o que diz a enciclopédia Barça sobre o que é a Inquisição. É a designação de um tribunal eclesiástico vigente na Idade Média e começos dos tempos modernos, que julgava os hereges e as pessoas suspeitas de heterodoxia em relação ao catolicismo, se bem que a Inquisição só se apresentasse em plena pujança no século XIII, suas origens, contudo, remontam no século IV. A partir de então, da data, a perseguição àqueles que não aceitavam o credo católico tinham os seus bens confiscados e alguns, esporadicamente, chegaram a serem condenados à morte, como ocorreu com certos grupos de maniqueus e de donatistas. Essa é um trecho da visão da enciclopédia Barça sobre a Inquisição. Porém, o cardeal Cotier explica que esse estudo histórico sobre a Inquisição serve para que os teólogos, nós teólogos, eu sou filósofo, mas mesmo também sou teólogo, se vocês não estão por dentro, é bom ficar por dentro disso também, né? Para que os teólogos possam ter elementos de respostas e perguntas como: que significa o paradoxo? A Igreja Santa compreende em seu seio o pecado. Qual é o sentido do testemunho evangélico como dimensão da existência cristã dos comportamentos antiéticos, de antitestemunhos e de escândalos? Essa é uma visão, ou seja, uma frase, uma visão colocada pelo cardeal Cotier. Eis o que diz o renomado professor Augusto Borromeu, historiador e professor da Universidade La Sapienza de Roma e presidente do Instituto de Estudos Ibéricos, que nos apresenta seus resultados sobre o assunto durante o simpósio sobre a Inquisição na Espanha. A Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 ao ano 1700 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, ou seja, de 44.674, apenas 804, e dentre esses 804, 1,7%, ou seja, 13, foram condenados em contumância, ou seja, pessoas de paradeiros desconhecidos, ou mortos que em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos. Já ao referir às caças bruxas, foi constatado pelo então historiador em que os tribunais eclesiásticos foram muitos mais indulgentes que os civis, sendo que de um total de 125 mil processos da Inquisição espanhola foram condenados à morte 59 bruxas. Já na Itália foram 36 e em Portugal
o número foi de 4. Portanto, isso, meus amigos, isso é muito menos, ou melhor, nem se pode ser comparados às falsas informações em que ouvimos em nossas salas de aulas, na mídia, nos grupinhos de alunos universitários, que deveriam ter pesquisado mais antes de dizer isso. E isso leva muitas pessoas fracas na fé a desacreditar, a afastar da Igreja Católica por isso. Pelos escândalos apresentados por certos grupinhos. As falsas informações não passam de perseguições à Igreja da parte dos inimigos da Igreja de Cristo. Não é preciso ser amante da matemática para chegarmos em uma conclusão a respeito do assunto. Verá que os dados, se alguém desejar somar aí na calculadora, verá que os dados do historiador não chegam nem ao menos 100 casos diante de 50 mil pessoas condenadas para ser queimadas na fogueira, sendo na sua grande maioria pelos tribunais civis, em um total de 100 mil. De 100 mil, repito, um total de 100 mil processos civis e religiosos celebrados por toda a Europa no decorrer da Idade Média. O Concílio Vaticano II, ao referir a Inquisição como um erro dos filhos da Igreja, que não é o escondido, disse o mesmo concílio o seguinte: mas enquanto Cristo santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio para expiar apenas os pecados do povo, a Igreja, reunido em seu próprio seio os pecados, ao mesmo tempo, santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Esse trecho se encontra-se no documento da Igreja Católica do Concílio Vaticano II, portanto, Lumen Gentium número 8. Lumen Gentium número 8. Ao concluir a ata do simpósio do Concílio Vaticano II, ao concluir essa ata, portanto, do simpósio do Concílio do Vaticano, Guy Beduel declara: o colóquio marca uma etapa dos relatórios que a Igreja Católica se entretém com sua própria memória sobre a Inquisição e será grande ajuda para o trabalho sólido exigente dos historiadores. Encontra-se na ata do Simpósio Vaticano, na página 782. Sem dúvida, esse simpósio representa o que há de mais atual e histórico no estudo da Inquisição. Por isso, meus caros, nós usamos com frequência livros citados aqui, a ata, ou seja, o simpósio do Vaticano II sobre Inquisição. A Idade Média cristã, para que possamos entender um pouquinho mais a respeito da Inquisição, durante 6 séculos e em diferentes regiões, não podemos deixar de, antes de tudo, analisar a Idade Média cristã, ocorrida na sua época, e analisar de acordo com a época do pensamento deles, e não querer trazer para a nossa realidade de hoje, nosso pensamento de hoje. Ninguém pode, com bom êxito e autoridade verdadeira, julgar algo ou alguém sem conhecer verdadeiramente o que ocorreu. E sem conhecer também a realidade do seu tempo, de onde ocorreu e quando ocorreu.
Isso seria um grande, mas um grande erro da parte de quem se diz culto, pessoa estudada, formada em universidade, já é professor, doutor, mestre, historiador, etc e tal, e às vezes peca dessa parte. Haja visto que toda a autoridade eclesiástica responsáveis pela Inquisição foram homens que tinham suas mentalidades contemporâneas de suas épocas. Portanto, não se pode analisar os ocorridos de suas culturas e épocas com a mentalidade da época atual de hoje em que nós vivemos. Afinal, tudo muda de uma época para outra. Imagine só que uma pessoa seja julgada pelos acontecimentos de seus filhos. Mesmo que esses filhos já tenham morrido, mas essa pessoa seja julgada por aquele erro que aqueles filhos aprontaram. Mesmo que já morreram ou estejam vivos ainda, não importa. Diante disso, afirmamos ser um erro maior, ainda ao querermos julgar as pessoas pelo erro do outro. Assim, é querermos um erro maior aqui, podemos dizer assim, queremos julgar a igreja de Cristo pelos erros de seus filhos. Os filhos da igreja erraram. No passado, isso seria um erro muito grande, afinal, já passaram mais de 8 séculos sobre a Inquisição. E ainda queremos trazer a realidade daquela época para hoje, querer julgar de acordo com a nossa realidade de hoje. Muitos se esquecem dos bens realizados pela igreja para que a civilização ocidental fosse salva e moldada. No decorrer de 10 séculos depois da queda do poderoso Império Romano em mãos dos bárbaros, que Roma, no ano 476, veio ao seu fim, caído nas mãos dos godos. Nessa época, apenas a igreja permanece firme de pé. Isso para cumprir a palavra de Cristo que diz que nada abalaria sua igreja a ponto de derrotá-la. E as forças do inferno não poderão vencê-las. É na Idade Média que se vê concretizar, acender-se a igreja, que vai adentrando aos poucos a sofrida vida dos povos germânicos bárbaros e molda-os à cultura cristã. É a igreja a solução, o aconchego no momento da queda de Roma, quando é transformada em um ajuntamento de gentes bárbaros. Em disputa por Roma, nessa época, contava-se a lei dos mais fortes. Sobre essa época, diz Daniel Hope, a santidade salvou a igreja e a igreja salvou o Ocidente. Por consequência da cultura europeia, na Idade Média, torna-se unitariamente cristã. Lembrando que, a respeito da Inquisição, não se pode equiparar a igreja como um todo. Mas, mais uma vez, quem errou e erra até hoje não é a igreja, mas sim os filhos da igreja. Grande problema social diante da igreja. A igreja, por sua vez, não podia atuar sem a participação da sociedade, os fiéis leigos. Aqui adentrava a colaboração do Estado, que era algo considerado um dever por parte dos governos. E isso era facilitado quando havia interesses da parte do governo, para que isso também poderia facilitar em confiscar os bens, pela parte dos governos, os bens dos que eram condenados. Os bens dos que eram condenados. Um exemplo típico
nessa época, no uso da Inquisição, é da então famosa Santa Joana d'Arc, que foi condenada pela Inquisição por parte de uma maquinação diabólica da parte dos ingleses, os quais, em 1312, levou a ser condenada por pressão dessas autoridades, porque Joana d'Arc impediu a invasão dos franceses, né, pela Inglaterra. Perdão, impediu a invasão da França pela Inglaterra, a qual desejava derrubar o rei francês Carlos VI. Aqui podemos perceber, meus caros, mais uma vez, que era a influência do Estado que fazia de tudo para dar um fim e condenar a algo contra essas pessoas que, de certa forma, praticavam algum erro de acordo com o Estado, principalmente, nessa visão. Enfatizando aqui que, com o decorrer dos tempos, muitos filhos da igreja lutaram por uma mudança na qual o professor Felipe Aquino, apresentador da TV Canção Nova aqui no Brasil, professor famoso, que tira o chapéu, o cara é muito estudado, assim, exuberante as ideias dele. Né? Na sua obra, o professor Felipe, ilustre homem, conhecimento vasto sobre a igreja, ele diz assim: mas é importante dizer que os grandes homens e mulheres da igreja souberam reconduzi-la aos poucos para o bom caminho. O professor Felipe, na sua obra Para Entender a Inquisição, na página 63. Inclusive, meus caros, eu tenho esse livro aqui e vou apresentar para vocês esse livro sobre a Inquisição, do professor Felipe Aquino, né? Para entender a Inquisição. Para entender a Inquisição, professor Aquino. Tem aqui, deixa eu pegar aqui um momentinho. Essa obra, portanto, professor Aquino, Para Entender a Inquisição, né? Eu tenho aqui a terceira edição. Não sei que edição está no momento, mas é uma obra que eu recomendo você a estudar sobre a Inquisição. É um livro de fácil acesso, portanto, aí, linguagem muito fácil de compreender, que poderá ajudar você, até os professores de histórias aí, e também os alunos, a compreender um pouquinho mais sobre a Inquisição, né? Então, a verdadeira história sobre o que de fato ocorreu, não aquele superficial que muitas vezes ouvimos entre a sociedade dizer sobre a Inquisição. Portanto, se não fosse a Igreja Católica do Senhor, não poderia ter vivido em tantos séculos até chegar a nós, quando tem enfrentado muitos temporais, muitas críticas, ao citar o então humilde São Francisco de Assis na colaboração diante dos problemas da igreja. São João de Latrão que dirá: era o sinal de Deus que naquele pobre frade viria a restauração que a igreja precisava. Não fosse divina, de fato a igreja já teria sido aniquilada por seus próprios filhos. Se a igreja católica não fosse de fato divina, já nem existia nem sequer um pó da história da igreja para ser contado. Agora, falando muito da Inquisição Católica, e como fica então a Inquisição Protestante, que não ouvimos falar tanto? Porque só a Igreja Católica é criticada. Por que só a Inquisição da Igreja Católica se lembra nas escolas? Ainda assim, acrescentando a história. Por que será que isso acontece? Não seria uma omissão? Em nossas universidades, escolas, etc., não se ouve nada sobre tal Inquisição. As Inquisições de Calvino em Genebra, de Henrique VIII e da Rainha Isabel Tudor na Inglaterra, das violências contra os católicos na Escócia, na Suíça, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, etc.
durante a expansão do ramo protestante. Não queremos aqui, não quero aqui, meus caros, omitir os erros dos filhos da igreja, como já disse, e nem provocar os nossos irmãos não católicos, mas sim passar uma informação não informada em nossa sociedade. Em toda a Europa, expandiu-se a Inquisição protestante seguido do mesmo procedimento da Igreja Católica Apostólica Romana. E como percebe-se, também havia envolvimentos políticos, ou seja, do Estado. E isso não se fala nas salas de aulas, quando refere à Inquisição. Muitos padres e bispos foram presos, decapitados, igrejas e milhares foram mortos, mosteiros arrasados, católicos milhares mortos. São Tomás More e São João Fisch foram martirizados pelo rei Henrique VIII por permanecerem fiéis à Igreja Católica. Assim como o catolicismo foi imposto à força, como já é conhecimento de todos nós, o ramo protestante, a religião protestante, não conhecido por muitos falsos de tal fatos, também ocorreu o mesmo jeito, o mesmo método, quando muitos foram obrigados a aderir à religião protestante, deixando a Igreja Católica. Muitos foram obrigados. Isso não é Inquisição? Em nenhum país cuja maioria hoje é protestante foi convertido com a Bíblia. Foi convertido com a Bíblia. Não. Mosteiros foram derrotados, católicos em grandes números foram mortos. Foram assim conquistar muitos à força. Quando Filipe II da Espanha, para vingar da morte de Maria Stuart, tentou em vão conquistar a Inglaterra com sua armada, a perseguição encarniçou-se mais ainda. Mais de 100 pessoas caíram vítimas dele. Isso não se diz muito por aí. Globalmente sofreram a morte pela sua fé 124 sacerdotes e 61 leigos, numerosos fiéis de ambos os sexos, definharam por longos anos em horrível masmorras. Aqueles que se abstinham-se do culto anglicano, os recusantes foram colhidos por enormes penas pecuniárias. Sobre o regime de coação religiosa da Igreja Nacional Anglicana, tiveram que sofrer não só os católicos, mas também os puritanos e os presbiterianos, os quais se opunham também ao ato da uniformidade, não conformistas, discentes. Isso se encontra na história da igreja. Algo assim, muitas vezes, omitido na sala de aula. Lamentável que tais acontecimentos não são passados aos nossos jovens estudantes universitários. Isso acaba até fazendo muitos desacreditar no cristianismo. Faz-se necessário que essas informações sejam passadas em sala de aula, sim, no ensino médio, nas universidades, nos cursinhos. Entretanto, não tenho a intenção, meus caros, e nem seria possível aprofundar mais sobre o assunto. Afinal, é muito extenso o assunto. Mas apenas apresento aqui, nesse nosso encontro com o saber do mês de junho, esse resumo sobre a Inquisição. Muitos imaginam que a instituição da Inquisição é propriedade da igreja e que isso não existe hoje. Haja visto que muitos continuam sofrendo a Inquisição em nosso tempo. Imagina um cristão desejando ser missionários no Japão,
na China ou em outros países comunistas, esse indivíduo acaba partindo para um desses países. Imagina o que vai acontecer. Pode ir preparado para a morte. Sim, preparado para morrer, no mínimo sofrer e muito nas mãos dos inimigos do cristianismo. Uma vez que para que esse povo não cristão é a religião cristã pacífica. Então vamos judiar desses caras, vamos matá-los, não vai acontecer nada conosco. Portanto, por que temer uma religião pacífica? Daí eles atacam, perseguem. Isso não é Inquisição? Quero aproveitar aqui, meus caros, para lembrar que nos anos 1603 e 1639, 188 mártires japoneses, sendo a maioria leiga, por professarem a fé católica, acabou morrendo, sendo condenado à morte. Outro fato, no ano 2011, agora, recentemente, 2011, nós estamos em 2015, 3 anos atrás, 4 anos atrás, um garoto, simplesmente por esse garoto ir à escola com crucifixo, ele foi, com esse crucifixo, ele foi afastado da escola por estar com um terço, rezar terço, e foi afastado da escola. E agora perguntamos, isso é ou não é uma perseguição? Isso é ou não é a Inquisição? Há muitas inquisições entre a humanidade no meio laical, onde nossos missionários e missionárias, independente de religião, são obrigados a silenciar ou pagar muito caro, ou seja, com sua própria vida, para a ousadia missionária, independente de qual religião que seja. A Inquisição é uma prova clara de que nosso Senhor Jesus Cristo permite que a fraqueza humana seja associada à obra da salvação. No entanto, é preciso estar mais atento. Há muitas inquisições em nosso meio. Entretanto, não posso aqui, nesse programa, passar toda a história a vocês, porque, como diz, é algo muito vasto. Mas aqui coloquei que ocorreu de fato na Idade Média, no Renascimento, deve ser julgado de acordo com a mentalidade da época e não querer trazer nossa mentalidade de hoje, nosso pensamento de hoje. Hoje nós sabemos que isso foi errado, mas para eles não era errado. Aqueles que praticaram a Inquisição foram homens idôneos a tal tarefa, e que aqueles que os inquisidores deveriam ser fiel de fato. Um inquisidor que fizesse algo para agradar uma pessoa ou grupos, esse seria punido e excomungado. O que muitas vezes somos levados por nossos estudos a imaginar a igreja como uma grande assassina que matara milhões e milhões. Entretanto, caso formos aprofundar o nosso assunto, buscando os meios mais adequados em livros históricos da igreja, quando preferimos muitas vezes ficarmos em migalhas, muitas vezes informações errôneas sobre o assunto, e acabamos julgarmos a igreja nosso bel prazer. E isso leva também a esquecer que os erros foram os filhos da igreja e não da igreja. Imagina uma mãe ter que pagar pelo filho que roubou, que é ladrão. Essa mãe ser julgada? Jamais. 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 Não podemos continuar assim. Apenas uma pessoa humilde será capaz de ver a igreja na visão do exemplo apresentado nesse nosso programa Encontro com o Saber. Muitos são os que imaginam serem os detentores do conhecimento da verdade, porém das verdades recebidas nas escolas, universidades e cursinhos, quando tais verdades não são de fato a verdade do ocorrido, como de fato ocorreu. Afinal, para contar a verdade da Inquisição como de fato foi, seria preciso provocar os estados da época. E isso é muito perigoso aos historiadores. Então é melhor encontrar alguém para julgar toda a culpa, e assim encontra-se